Neste vídeo eu quero falar contigo e contar uma experiência minha que eu tive há algum tempo e alguns insights que eu tive. Eu tive que perceber que mudaram totalmente a forma como eu via o mundo, a forma como eu via o mundo dos negócios. Meu nome é João Kwanza, eu vim da pobreza, eu nasci num bairro muito pobre aqui de Luanda e nós não temos infraestrutura básicas. Nós carretávamos águas nos bedãos, temos que ir em tanques para adquirir água e comercializar para outras pessoas ou ingerirmos. Então é uma pobreza que até o pobre sente pena de ti, sente pena. Então é uma pobreza mesmo que ninguém merece estar nesse nível. No entanto, eu aprendi algumas coisas que mudaram totalmente a minha percepção. Sempre fui uma pessoa esforçada, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de aprender e aprender rápido. Mas um dia eu estava lá no YouTube, eu entrei no YouTube, fiquei assistindo uns vídeos no YouTube, como qualquer jovem faz, né? Entra lá no YouTube, fica lá assistindo alguns vídeos. E eu me deparei com um vídeo que, sinceramente, deixou-me totalmente. Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Eu deparei-me com um vídeo que praticamente explodiu com a minha mente. O título deste vídeo era Só não é rico quem não quer. Olha, isso. Só não é rico. Só não é rico quem não quer. Assim como eu disse para mim, poxa, eu sou rico. Aliás, eu sou pobre porque eu não escolhi ser pobre, pá. Eu sou pobre porque, pá, assim sou. Assim me nasceram, assim estou a crescer. Quando eu abri o vídeo, eu assisti aquele vídeo uma vez, assisti mais uma vez aquele vídeo, assisti a terceira vez aquele vídeo, a quarta vez, e depois eu saí daquele vídeo e eu não estava a acreditar na mensagem que eu acabei de ouvir. E eu não estava a acreditar naquilo que eu acabei de ver. E naquela noite eu praticamente não dormi. Eu passei a noite toda assistindo vídeos, e vídeos sobre dinheiro, vídeos sobre como ficar rico, vídeos sobre o que é que nos impede de ficar rico, hábitos de pobre, coisas do tipo. E naquela mesma noite eu depois descobri livros, que existem livros sobre dinheiro, sobre riqueza, descobri o livro Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Então, olha, a minha cabeça explodiu. E eu comecei a entender que, afinal de contas, existe o outro lado. Um outro lado que eu nunca me havia percebido. Então, eu baixei mesmo todos esses livros. Eu lembro-me que foi em 2017. Então, nos dias seguintes, eu peguei aqueles livros, comecei a ler. Comecei a ler todos aqueles livros. Pai Rico, Pai Pobre. O Segredo da Mente Milionária. Olha, e algo. Quando eu li o livro de Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, já ele falava de propósitos que você tem que escrever, declaração. Então eu escrevi isso. Escrevi as minhas metas, que queria ficar rico em 5 anos, mas não deu certo. Mas olha, foi tanta emoção que eu tive naquele momento que eu, em mim mesmo, depois disso, disse que não procuraria emprego na minha vida. Nunca trabalharia na conta de uma outra pessoa. Disse isso para mim. Depois dali, então, olhei para o meu bolso, disse que eu preciso continuar, preciso iniciar, preciso dar início, mas não tinha dinheiro. Eu tinha que iniciar, mas não tinha dinheiro. Então, o que é que eu tinha que fazer? Eu vi o que é que eu posso fazer. Porque eu depois vi o Pai Rico, o Pai Pobre, e vi que eles começaram com dinheiro muito, muito baixo. Então eu vi, se eles começaram assim, então eu também posso. Eu também posso. Eu vi que eu tinha uns 2.000 kwanzas. 2.000 kwanzas. Para vocês que não entendem, o kwanza é um valor equivalente a $2.
US$ 2. Eu peguei esse dinheiro, fui até uma praça e adquiri um saco. Não. Adquiri uns saquinhos de muco e fiz alguns gelados. Fui lá na Arca, na casa dos meus pais, e comecei a comercializar. Comecei a comercializar gelado. Demorou um bocadinho. Depois, muitos camaradas começaram a ir lá na Arca, tirar os gelados. A forma que acontece em qualquer uma das casas. Da forma que acontece em qualquer uma das casas. Depois do gelado, eu vi que o gelado não era suficiente para me deixar rico. Então, eu comecei a vender quiçangua. Comecei a vender quiçangua. Fui lá no que investiguei como é que se faz as quiçangua e tudo mais, aprendi, comecei a vender quiçangua. Quiçangua comercializava já 50 kwanzas. Diferente do gelado que eu vendia 10 kwanzas. 10 kwanzas na altura. Então, assim foi. Mas houve um dia que eu decidi pegar alguns sacos de quiçangua e levei na estrada. Na estrada eu peguei os sacos, comecei a vender para o pessoal e convenci algumas pessoas a comprarem. No entanto, quando eu voltei para casa, parece que a notícia espalhou-se no bairro. Oh, Kwanza saiu, foi até a estrada comercializar quiçangua. Olha aí, na verdade, se tu que estás aí, que me ouves, ainda és pobre, então, para o pobre, ele vê que vender alguma coisa é algo que não é bom, é algo nojento, é algo que tipo tem algo de mal aí de vender. Então é exatamente assim que o pessoal se sente. É exatamente assim que o pessoal se sentiu. Mas eu estava bem comigo mesmo e foi uma experiência insana para mim porque eu aprendi, não é? Lidei com pessoas reais no mundo real, vendi, convenci outras pessoas a comprar o meu produto. Eu sabia que aquilo era um passo que eu tinha que passar para que eu pudesse adquirir as habilidades necessárias para atingir a riqueza que eu verdadeiramente almejava. Então, eu cheguei em casa. Quando cheguei em casa, olha, todos os sacos de quiçangua que eu deixei na arca, a minha família tirou. Todos os sacos de quiçangua que eu deixei na arca, a minha família tirou. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos estavam lá no quintal. Eles tiraram os sacos de quiçangua, abriram todos eles, colocaram em algumas jarras e acabaram de beber. Eu cheguei daí e fiquei totalmente destroçado. A minha cabeça saiu do lugar, não estava a acreditar que era mesmo aquilo que eu estava a ver. E quando eu perguntei, eles disseram não se preocupa, o pai trabalha, no fim do mês vou te dar dinheiro para comprar, ou seja, vou te dar o dinheiro equivalente a estes todos os sacos. Faz simplesmente as contas. Eu contei, deu lá o valor equivalente a 6 mil kwanzas. Pronto, assim foi. Mas graças a Deus eu já havia conseguido um valor equivalente a 6 mil e tal. 6 mil e tal. Então é isso. Eu saí daí, disse está tudo bem, mas eu sabia que aquele valor já nunca mais voltaria para as minhas mãos. Normalmente acontece assim, quando os pais te pedem, te emprestam, não espera de volta. É melhor não esperar de volta, porque vai se decepcionar. E olha, foi uma fase muito intensa para mim, mas que depois eu verifiquei, pesquisei mais, aprendi, prontos. E como no meu bairro mesmo não tem água canalizada, tinha que se alugar tanques e comprar água nas cisternas, as cisternas abastecerem e depois comercializar. Então eu disse, por que eu não faço esse trabalho? Pesquisei quanto é que é necessário para que eu possa fazer isso. Então disseram-me, não, com 10 mil kwanzas você consegue uns 10 mil litros. Oh, consigo 10 mil litros, 10 mil litros bate quanto? Fiz aí os cálculos, minha mente só pensava em dinheiro. Eu dormia, pensei em dinheiro, acordava, pensei em dinheiro, lia a minha declaração e tudo o que girava na minha cabeça era dinheiro. Passava dias a ler os livros de riqueza e era só assim.
Então eu consegui abastecer o tanque. Comercializei, eu ia para a escola, depois voltava. E naquela altura a minha família nem sequer sabia que eu havia alugado um tanque d'água. Eles não sabiam. E um dos dias alguém a passar, viu-me lá. O que que estás a fazer aqui? Não, estou só a conversar com alguns amigos aqui. Não tem algo a mais aqui. Tá tudo bem. E assim foi. Tinha aquele tanque, depois abri mais um outro tanque, chamei um funcionário aí, contratei um funcionário, ficou aí. Depois contratei mais um funcionário para outro tanque, abri mais um outro tanque. Olha, foi assim, as coisas começaram a acontecer. Eu fiquei muito feliz. O dinheiro já começou a entrar, mas não começou a entrar ainda aquele valor que eu queria, porque até esse momento eu acredito que todo mundo tem uma mentalidade de dinheiro. Como é que eu defino essa mentalidade de dinheiro? Se atualmente só atinge 50 mil, quer dizer que você pode trabalhar, não sei se quanto, pode fazer tanta coisa, mas quando tiveres prestes a bater os seus 50 mil, você vai se fazer uma coisa, se farás uma coisa fodida, e você não vai conseguir alcançar os 50 mil. Ou seja, se atualmente está aqui, o teu dinheiro, a tua mentalidade de dinheiro está, ou seja, o dinheiro que você tem está aqui, a mentalidade de dinheiro que você pretende atingir está aqui. Sempre que você tentar atingir, você vai se auto-sabotar. Você vai se sabotar e vai voltar em um nível abaixo. Isso acontece sempre. E acontecia comigo sempre. Eu lembro-me que o dinheiro que eu nunca havia atingido era quanto? Olha, fiquei muito mais feliz quando eu atingi esse dinheiro do que quando eu atingi o meu primeiro 1 milhão. O dinheiro que eu tinha em mente como que estaria muito feliz se eu alcançasse, naquela altura, era 30 mil. 30 mil kwanzas. Um valor equivalente a uns míseros $30. É pouco. Mas para mim era muito dinheiro. E mesmo com essas habilidades todas que eu estava a adquirir, ainda nunca havia alcançado esse dinheiro. Então eu havia alugado um tanque d'água numa rua um pouquinho mais movimentada. E posto lá, eu comecei a comercializar eu mesmo. Porque houve algumas coisas, eu tive, os tanques que eu tinha foram à falência, aqueles outros. Então eu estive lá sozinho mesmo. Comercializei a primeira vez o lucro, acho que era de 10 mil kwanzas. 10 mil, por volta de 18 mil kwanzas. Todo o dinheiro que entrava eu economizava. Nenhum tostão era gasto. Era mesmo duro. Era mesmo pão duro aí. Yeah. Então, primeiras 2 semanas, eram 2 semanas para terminar a água. Então, nas primeiras 2 semanas, eu comercializei e saiu o lucro, 17 mil kwanzas. Guardei. Na outra semana, economizei de novo. Poxas. Eu atingi 32 mil kwanzas. Eu a contar o meu dinheiro assim, é lucro. Depois de um mês, eu contando assim, 32 mil kwanzas. Olha, minha cabeça explodiu. Eu fiquei muito alegre. Me senti totalmente realizado. E senti-me que, afinal de contas, as coisas que eu li, as coisas que eu fazia, estavam a dar certo. E eu cheguei em casa, lembro-me que peguei 2 mil kwanzas, o adjacente, aquele que estava acima dos 30 mil kwanzas. Comprei gasosa para todo mundo. Os pobres são assim, quando é para festejar, é isso que eles compram. Se você não está me entendendo, porque tu nunca passaste nisso. Mas os outros que estão aí, eu sei que estão a me ouvir, você já passou nisso, você entende exatamente o que eu estou a falar. E assim foi. Então eu comecei a comercializar aí a água e as coisas iam bem as coisas. E como eu tenho essa mentalidade já de expandir, gosto de expandir, né? E sei que eu sozinho posso fazer dinheiro, mas quando somos várias pessoas, então a gente faz muito mais.
Tinha sempre essa mentalidade de franquia. E tentei trazer esse modelo de franquia dentro dos tanques de águas que eu alugava. Depois disso, eu aluguei um outro tanque, aluguei o segundo tanque, aluguei o terceiro tanque, aluguei o quinto tanque. Então era assim, o dinheiro começou a entrar, e começou a entrar mesmo. Comecei a pegar já os meus 100 mil, 150 mil, uau. E passei a sentir mesmo, não, afinal de contas, sou mesmo empresário. Nas ruas já me chamavam já de empresário, empresário, empresário. Yeah. Como se fosse já um gajo que está a fazer milhões, mas não. Alguém que tivesse já empresa de verdade, mas não. Então, eu perguntei, eu via que a água estava a chegar no bairro onde eu estava. Estava a chegar água canalizada. Então eu vi, poxa, se a água canalizada chegar aqui e encontrar eu com os tanques d'água, poxa, eu vou à falência. Ninguém vai comprar minha água porque eles preferem de favor. Eles preferem com preço mais baixo. Então, eu verifiquei que um dos tanques, há umas 5 ruas para frente, já haviam trazido água canalizada de um outro bairro. Através da canalização, aí conseguiram trazer água. No entanto, eu disse para mim mesmo, em vez de eu esperar eles trazerem água canalizada até aqui, por que eu mesmo não vou até lá negociar com eles e trago até aqui? E eu próprio passo a comercializar essa água. Falei, uau, pô, esse pensamento é correto. Falei com Camba, que investigamos tudo isso, tentamos trazer aquilo, e há muita burocracia aí, fizemos os cálculos, não tínhamos o dinheiro para tal. Bateu 500 e tal mil para nós trazer a água até ali. Então, deixamos assim. Eu disse, não, então tenho que buscar um negócio alternativo. Foi aí que eu verifiquei um salão de beleza em frente e perguntei a uns camaradas, quanto é que esses camaradas fazem por dia? Esses camaradas fazem muito dinheiro. Os camaradas podem fazer 5 mil, 6 mil, 10 mil diário, 15 mil diário. Uau, poxa, quero esse negócio. Quero entrar nisso, mas eu não sei cortar cabelo, não sei fazer as unhas, não sei pintar, não sei nada de beleza. Mas eu tenho dinheiro e eu sou empreendedor, eu não sou trabalhador, sou empreendedor, então vou adquirir um salão. E, por ironia do destino, os camaradas saíram do salão onde estavam e eu aluguei, comprei as coisas, coloquei lá tudo a funcionar, abri, fizemos a pintura, tudo do jeito que deve ser feito. Lembro-me até que eu saí a pé com um camba meu, o Adriano, fomos buscar espelho lá no Golfo 2. Andamos muito a pé. Saímos lá a pé do Golfo 2 até o salão. Montamos aí o espelho que não estava seguro. Depois tivemos que chamar mais outro mestre para nos ajudar, assim sucessivamente. Mas conseguimos tornar o salão do topo para o bairro onde a gente estava, do topo. Então assim foi. Acontece que eu contratei trabalhadores, veio a quarentena, perdi todo o dinheiro de novo, tive que pagar trabalhadores. Quando eu não tinha mais dinheiro, tinha apenas dinheiro da água, abasteci os tanques de águas e os meus funcionários foram prendidos porque estavam a trabalhar fora da hora da quarentena. Então, quarentena do Covid-19. Quando eu cheguei lá, eles disseram, não, queremos que o próprio quem é que vem. O próprio Kwanza, o próprio João Kwanza é que deve aparecer aqui. Se o Kwanza aparecerem, vocês não vão ser libertados, vão ficar aqui presos. Vão ir para o tribunal. Mas não pode, não fizemos nada. Até... Pronto, eu fui para lá e passei a noite mesmo lá na prisão. Foi uma das coisas mais terríveis que já me aconteceu. Fiquei detido a noite toda. E isso praticamente me deixou totalmente traumatizado, que quando eu saí daí no dia seguinte, eu nem sequer pensava em nada, a minha cabeça ficou assim, em êxtase. E assim foi. Depois daí abri um outro, depois da quarentena, no mesmo ano, abri um outro salão. As pessoas viam, poxa, esse gajo é imparável, esse gajo não para de se movimentar. Então, abri um outro salão,
de beleza, as águas, já não pensava tanto nas águas, mas foi um dos meus piores erros, porque foi um dos meus maiores erros, porque na verdade a água naquele tempo é o que me dava mais dinheiro do que o próprio salão. O salão era praticamente um negócio que as pessoas me viam com outros olhos. Algo que te dá um pouquinho de status no bairro, entre outros, mas na verdade o que te dá mesmo dinheiro, o que me dava mesmo dinheiro era o salão. Ou seja, era a água. A água mesmo é que, a água mesmo é que me dava dinheiro de verdade. Porque muitas das vezes, quando no salão o material terminava, eu tirava o dinheiro da água para colocar no salão. Então é assim que acontecia. Formei muitos, ensinei muitos, e assim foi. Uma fase muito, muito, muito memorável.